Olá, pessoal. Estarei aqui apresentando agora para vocês o artigo do MEC, intitulado Análise Essencialmétrica dos Conflitos entre Humanos e Primatas no Brasil. Meu nome é Gabriel Cantuário e minha orientadora se chama Romária Alejandra. Esse programa é do projeto de Bolsa de Iniciação Científica da FAPESP. Bom, qual foi o objetivo desse trabalho? O objetivo do trabalho foi estudar conflitos entre humanos e primatas no século XXI no Brasil. Houve também uma comparação a nível acadêmico com os países de Madagascar, Indonésia e República Federativa do Congo. Mas como que a gente escolheu esses países? Escolhemos esses países com base no artigo de Alejandro Estrada, de 2018, onde ele publicou na PERJ. Esse é um pesquisador bastante conhecido e muito importante na área de primatologia no mundo. Então, ele, junto com esses outros 30 autores, elencaram os próximos conflitos que vão tratar aqui e os países também. Bom, como classificar homem-primata, conflitos entre homem e primata? Nós escolhemos sete, que foi com base no artigo do Alejandro Estrada, onde ele definiu caça, comércio, desmatamento, doenças, agroflorestas, fragmentos urbanos e cultivos como os principais conflitos entre homens e primatas e os mais importantes para estudos. Bom, o que seria a caça? A caça é toda aquela caça que é feita predatória pelo homem com primatas, tanto para pegar partes ou o primato inteiro para consumo ou só caça esportiva. O comércio seria a consequência dessa caça, que aí esses animais são vendidos como pets ou como as partes deles são vendidas para uso religioso ou para alimentação. Desmatamento, que é quando há derrubada da floresta ou da mata para poder, por diversos motivos, e nisso afeta os primatas. Doenças, que são doenças tanto transmitidas de humanos para primatas como primatas para humanos, onde há consequência negativa para os primatas. Agroflorestas, que são, por exemplo, a cabruca da UESC, onde uma plantação de determinada colheita ela é feita dentro da mata. Aí, nesse caso, acaba ocorrendo conflitos entre os fazendeiros e esses primatas. Fragmentos urbanos, que é quando os primatas acabam invadindo as cidades, entram em casas, são atropelados na rua, acabam entrando em conflito com cachorros, e isso acaba sendo uma consequência negativa para a população. E o cultivo é quando ocorre de primatas entrarem em áreas de plantação, como por exemplo a soja, onde ocorre tanto um efeito negativo para o homem, com a destruição desses cultivos, como para os primatas, porque os homens acabam matando os primatas para evitar que eles entrem nessas áreas. Nossa metodologia. Nossa metodologia, ela ocorreu com base em estudos de sensometria, onde a gente procurava sobre o tema nas bases de dados com base em palavras-chave. Usamos a Web of Science, a Scopus, a Google Acadêmico e também o site da Cielo. Nossa palavra-chave geral foi conflitos e escolhemos os países de Brasil, Indonésia, República Federativa do Congo e Madagascar e os conflitos já citados. E a gente jogava nessa base de dados, escolhia, botava conflitos, um país e um conflito. Porque assim a gente conseguiria achar naquela lista todos os artigos que nos interessavam. Quando a gente fez essa busca, a gente fez em português, inglês e espanhol para abranger o máximo de número de artigos que fosse possível ser encontrado. E como resultados, depois de todas as pesquisas, achamos 623 artigos no total. E desses 623, usamos 147. Por quê? Porque muitos desses artigos que a gente achou não se enquadravam na nossa pesquisa. Às vezes o site só jogava para a gente com base em alguma palavra que tinha no texto, só que não era dos nossos interesses. No Brasil, foi publicado em 80 revistas, depois desses 147, e as principais espécies que a gente foi achando foi Eleutropithecus, que é o mico-leão, e Calitrique, que são micos. Podemos ver aqui no gráfico que o principal tema de estudo foi doenças, seguido logo depois de desmatamento, cultivo e fragmentos urbanos, e logo depois veio as agroflorestas, a caça e o comércio. Bom,
Em relação ao número de publicações por ano, a gente percebeu que ultimamente tem avançado muito os estudos quando se fala de relação entre os conflitos humanos e primatas. Por que isso pode ter acontecido? Ultimamente tem visto que as espécies estão precisando ser conservadas e é muito importante, e conflitos acaba sendo um tema muito plausível, pois os animais acabam morrendo, acabam sendo a população tendo seu número diminuído por causa principalmente desses conflitos. A gente pode perceber que no ano de 2019 e 2017 houve bastante ênfase, que foi quando teve 17 e 20 artigos publicados, e que quando a gente foi catalogar por gênero de espécies, estudada por artigo, a gente percebeu que são muitos artigos que tratam muitos gêneros de uma vez só, e mostram uma ampla vantagem dos pesquisadores de estudar várias espécies e vários efeitos negativos em determinada área. E que quando a gente for separar, a gente separava por artigos que estavam um tema só, a gente tinha Leptopithecus como mico-leão na frente, seguido de Calitrix, Sapágios e Aloata. São as espécies mais importantes para a primatologia no Brasil e são espécies também consideradas em perigo. No caso de Calitrix, é uma espécie invasora, ela acaba invadindo áreas de outros primatas e acaba tendo hibridização, o que é também um efeito negativo para as espécies. Quando a gente fala de resultados comparativos com outros países, percebemos que o Brasil tem sido muito adiantado como fala em relação à pesquisa, porque a gente separou por fator de impacto da revista. Em 2000 a 2020, pegamos o maior fator de impacto de artigo publicado e botamos em um gráfico. Depois fizemos a comparação. A gente percebeu que o Brasil sempre esteve à frente dos outros países. O Brasil é o país que tem mais espécies de primatas ameaçadas, e mais os outros também são muito importantes. A gente não percebe tanto interesse dos pesquisadores de lá em realizar pesquisas, tanto que a gente vê que o gráfico eles estão muito abaixo do país, do nosso país. E como conclusão, a gente percebeu que o Brasil lidera bastante as pesquisas no mundo todo em relação ao conflito com o primata. Há um grande interesse na área de doenças, principalmente por quê? Porque essas doenças afetam os dois lados, tanto humanos como primatas. Como foi o caso, por exemplo, da febre amarela, onde muitas pessoas acabavam achando que os primatas passavam a febre amarela para a pessoa e acabavam matando esses macacos. A gente viu bastante reportagem, viu bastante notícias sobre isso. Também houve bastante interesse quando se fala de desmatamento e cultivo, porque no nosso país tem bastante disso, de você, vários fazendeiros destroem áreas, a gente vê recentemente várias notícias de partes sendo queimadas para poder fazer cultivo, áreas desmatadas por madeireiro para poder extração de madeira ilegal, e isso acaba prejudicando várias espécies privadas também. E a gente encontrou uma controvérsia quando se fala do Congo. Por quê? Porque quando a gente pesquisa sobre o Congo, aparecem muitos artigos de outros lugares da África. Porque ainda tem aquele pensamento ancestral de achar que a África é um país inteiro e não vários países, que não seria um continente. É um pensamento antigo, um pensamento até um pouco racista, quando se trata a África como um país, e não vários países pequenos. Então, isso pode explicar, por exemplo, porque o Congo tem um número muito baixo de artigos publicados, porque acabam levando a África como se fosse um todo e não vários países separados. E essas foram nossas pesquisas. Como o tempo é curto, a gente não conseguiu abordar tudo. A pesquisa é muito grande, a gente tem o intuito de publicá-la depois em uma revista, porque tem muitas coisas que devem ser abordadas, mas como o tema é curto, a gente pegou os fatores mais importantes. Então, eu quero agradecer à UESC e à FAPESP pela consideração da bolsa e que a gente pôde realizar essa pesquisa. É isso. Obrigado.